Destino. O que eu vou falar a respeito de destino? De fato, o que é que fundamenta a ideia de destino? O que poderia fundamentar a ideia de destino? Talvez a concepção de que nós vivemos num mundo, numa existência determinante, num universo determinístico, como as pessoas geralmente falam. Mas o que acontece com essa visão de um universo determinístico? O universo determinístico, ele observa o seguinte: ele considera que as pessoas, que o mundo como a gente conhece e vive pode ser discriminado a partir de objetos concretos. E a partir desses objetos concretos, além do objeto que a gente observa no nosso mundo, na nossa vida, o caderno, o livro, a caneta, a luz enquanto fóton que propaga eletromagneticamente, chega até o meu rosto, depois do meu rosto vai eletromagneticamente até a câmera e é captado pela câmera e transmitido por meio de circuitos que também corroboram com as leis eletrodinâmicas para poder chegar até o monitor de vocês ou até a tela do celular de vocês, sair fótons da tela do celular e chegar até os seus olhos ou vocês poderem me ver. Que o mundo seria regido por esse tipo de objeto da realidade do mundo e as leis que regem esse universo, quase como se fosse o Deus relojeiro, que eles falam, aquela analogia de que a mente de Deus está expressa nas leis naturais da realidade. O problema dessa concepção é que ela deixa pouco espaço para o afloramento e para o desenvolvimento da nossa consciência, como ela se dá também no mundo. A distinção que se faz entre o objeto que é o mundo, com as suas leis determinadas, com as suas leis que não podem ser questionadas, e por isso, por não ser questionadas essas leis, não é que as leis não podem ser questionadas, desculpa, que as leis que já existem apenas para nós descobrirmos, regendo o mundo, elas já seriam capazes de produzir um resultado final, previsível, a partir do momento que nós fôssemos capazes de determinar quais são todas as variáveis que determinam a nossa vida. Então, o destino, segundo as pessoas, seria o alinhamento de todas essas variáveis causais da realidade e que tudo que nós estamos vivendo do momento presente para o futuro é simples consequência de todos os estados da matéria e dos objetos que pertencem à realidade num determinado instante, sob a regência de determinadas leis naturais que são fixas, que a gente não tem influência para poder mudar elas. Como comentei, o problema dessa questão de ver o mundo enquanto objeto é que isso não abarca a subjetividade da nossa existência enquanto sujeitos, enquanto consciência. O mundo enquanto objeto e o sujeito que observa o mundo não comutam no mesmo espaço nessa visão determinística da realidade. Então, o fato de nós observarmos um fenômeno e termos opiniões sobre o fenômeno, e termos opiniões sobre o que significa aquele fenômeno e como ele se dá, não é comportado dentro dessa visão determinística fechada de que existem regras sobre a forma como os fenômenos da natureza acontecem em que nada disso pode ser perturbado. Então eu questiono muito a ideia de destino como uma pré-determinação a partir de tudo aquilo que já existe, que já viveu e que já estava no passado. Porque essa pré-determinação, além de ser, em certa parte, equivocada, porque pressupõe que nós temos, vamos dizer assim, as habilidades cognitivas para desenvolver uma episteme, uma teoria do conhecimento que vai nos imbuir da capacidade de discriminar perfeitamente todas as leis do mundo. Eu acho que o simples fato de isso não ser possível já é uma evidência de que destino não existe. De que não existe uma absoluta pré-determinação. Todos os modelos que tentam entender a realidade, todos os modelos
físicos, químicos, biológicos, matemáticos, que tentam colocar a realidade sobre uma fórmula perfeita e descrever perfeitamente tudo o que acontece, toda a ordem e a regra do mundo, todas elas, segundo o teorema de Gödel, têm um ponto cego, tem uma indeterminação, tem alguma variável que ninguém consegue dizer com clareza e por que tem que ser o que é. Tudo que a gente entende sobre a realidade enquanto verídico não é absoluto, porque sempre existe um grau de incalculável, um grau de mistério, um grau de... A partir dali a gente não sabe o que acontece. E é nisso que eu confio para dizer que destino não existe. Porque essa indeterminação é indissolúvel, é irresolvível. Essa indeterminação é o que permite que a gente tenha algum grau de liberdade para fazer escolhas novas, algum grau de liberdade para aceitar até mesmo a possibilidade da magia existir, para além de tudo aquilo que a ciência já provou. A magia não é uma coisa que está em oposição à ciência, ela está além da ciência, está além do que a gente consegue cognoscer de modo cartesiano e racional até o momento presente. Essa é a minha resposta a respeito da pergunta de destino. É isso. Eu não acredito em destino porque todas as evidências que eu tenho a partir dos meus estudos me mostram que é muito mais provável que exista forças de probabilidade e forças não apenas de probabilidade, mas de indeterminação que deixam brechas abertas para o imprevisível e que torna a ideia de algo que é absolutamente pré-determinado falso. Não sei se eu fiz claro, mas desculpa. É uma pergunta complexa, cara. Destino. Pombas. Eu tenho que ter uma resposta complexa também. Deixa eu ver o que vocês estão aprontando aí, falando.